Axé, axé, axé. A gente vai estar hoje relatando, a gente vai estar falando de um Itã, de uma história, de um conto, onde eu vou levar você a pensar, a refletir, e não só isso, entender a nossa cultura de matriz africana, o candomblé. O candomblé tem história. Através do Itã é que a gente consegue preservar a tradição. Essa tradição é milenar. E é exatamente do que eu vou colocar para ti, é que você deve guardar como ponto de reflexão, de referência, para que você possa entender todo esse ciclo da tradição que se chama candomblé. Hoje eu vou falar da questão de Exu. Como Exu enganou a morte? Como Exu enganou Iku? Iku significa morte. Através da pena do pássaro. Então, exatamente essa é a história. Existia um grande fazendeiro, um fazendeiro muito rico, e ele tinha diversos bichos. Ele tinha bode, cavalo, ele tinha boi, ele tinha galinhas, galos. E esses bichos, ele sempre alimentava. E ele também tinha um pássaro que ele estimava muito, muito. Um não, vários pássaros, mas ele tinha um específico. Esse fazendeiro, ele era muito rico, um senhor feudal da época, muito rico. E uma vez a sua esposa ficou moribunda, ou seja, ficou doente, ficou enferma. E justamente essa senhora, ela alimentava esses bichos, ela alimentava esses animais. E por essa razão, esses animais começaram também a ficarem tristes, porque a patroa, ou seja, a esposa desse fazendeiro, ficou doente. Os animais também começaram a ficar doentes. E um belo tempo, um belo dia, teve um certo animal que disse assim para esse pássaro: "Ué, por que você continua assoviando? Ou por que você continua alegre? Ou por que você continua sem estar sentindo o que a nossa patroa, o que a esposa do fazendeiro está passando, que era a tristeza e a enfermidade?" E aí esse pássaro respondeu o seguinte: "Não, nós temos que agir. Eu não tenho motivo para ficar triste. Nós temos que agir." No contraposto, esse pássaro que o fazendeiro estimava já tinha buscado Exu, já tinha procurado Exu, justamente para saber o que estava ocorrendo naquele ebé, naquela comunidade, com aqueles animais e com aquela senhora. Resumo: Exu informou a esse pássaro que deveria fazer uma grande oferta, um grande ebó. E o ebó que o Exu passou para esse pássaro foi justamente na hora, no lugar certo, que ele deveria estar aplicando o que Exu disse. Ao longo do tempo, essa senhora começou a ficar muito mais triste e muito mais doente, já com dia e hora de morrer. E aí esse pássaro, que era o mais estimado, já sabia o que deveria fazer no momento certo. Num belo dia, batem na sua porta. Era a morte, era Iku, que já estava com a notificação de buscar essa senhora. Todo mundo começou a se esconder, os bichos começaram a se esconder, com muito medo, se esconderam. E esse pássaro, já com as informações, com as artimanhas de Exu, com o grande ebó que Exu deu para ele, esperou o momento certo.
Pois bem, na hora que esse pássaro foi abrir a porta, a morte entrou e foi direto para o quarto, foi direto para o setor, para justamente levar essa senhora, a esposa do fazendeiro. E Exu informou o quê? O que o Exu informou que o pássaro ainda não revelou? Na verdade, o Exu tinha informado a esse pássaro que no momento que a morte se distrair, ou no momento que a morte desce as costas, ele deveria tirar o manto negro que a morte tinha, ou seja, o capu. E através das suas penas vermelhas, que a gente pode chamar de ecodidé, ele pudesse espetar a cabeça da morte, a cabeça de Eku. Que nesse momento ele teria uma resposta, ou seja, o trabalho que Exu informou ao pássaro daria a resposta. E foi isso mesmo. A morte entrou, Eku entrou, o pássaro foi lá, tirou o capu, o manto negro e começou a espetar com a sua pena, ou seja, com as suas penas, a cabeça da morte. Nesse momento, Eku se enganou. Eku começou a sentir, a pensar, a refletir que a sua cabeça estava pegando fogo, estava entrando em chama, pela a cor daquelas penas, que era vermelha, pela cor daquelas penas que estava ali espetando a cabeça de Eku. Nesse momento que a morte se distrai e pensa que aquilo era fogo, era um caldeirão, a morte ela sai correndo em direção a um pântano e ali ela se afunda, ou seja, ali ela toma um banho e ela se esfria. E no momento que ela se esfria, ela deixa de queimar aquela pessoa que ela havia notificado para levar. E por essa razão, a gente entende que esse pássaro passou a ser o mais querido e o mais estimado, como eu já tinha dito no início. Os bichos começaram a sair, começaram a agradecer, começaram a ficar felizes e essa fazenda começou a voltar a ter brilho. E essa esposa desse fazendeiro começou a ter vida de novo. Por quê? Porque exatamente através da pena desse pássaro, conseguiu espantar, afastar a morte pelas artimanhas que Exu lhe deu como oferta, como ebó para se fazer. A partir daí, Exu ganhou um título. A partir daí, essa pena passou a ser ecodidé. E a partir daí, essa pena significa dizer iniciação, vida, ou seja, continuação. Espanta Eku, espanta a morte. É por isso que, muitas das vezes, você que é do candomblé, você vai ver toda a iniciação com a pena de ecodidé. Justamente para entender o vínculo que tem com o Aie, com o Orum e com essa tese que eu acabei de colocar para vocês. Isso é candomblé.